Pessoal, então vamos para a próxima aula, né, para a terceira aula sobre cultura indígena. Gente, olha só, dependendo do local onde aldeias são construídas, os indígenas são classificados como silvícolas ou campineiros. Os silvícolas, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, eles vivem em locais de floresta, ou seja, de árvores bem grandes. É o caso, por exemplo, das tribos que ficam na região amazônica, ok? Então, ó, aqui a gente vê, né, a maloca, tá, bem grande, e olha o tamanho dessas árvores em volta. Então, os campineiros, eles vivem, como o nome já diz, em regiões de campinas, ou seja, de campo, tá, de mata cerrada, mais baixa. São os índios da região do Cerrado. Então, vocês podem ver aqui, ó, que embora tenha algumas árvores, a vegetação local, ó, ela é baixinha. Então, claro que tudo isso vai influir na forma que os indígenas vivem e na produção deles também. Então, podemos ver aqui, ó, as malocas, aqui no meio a casa de reza, que eu já tinha mostrado para vocês no outro slide. Vejam que aqui, ó, né, a gente percebe que essas árvores, as bananeiras, elas foram plantadas já, não são da mata nativa, ali pela forma que elas estão dispostas. Ó, aqui também tem uma construção indígena na forma cônica, provavelmente, ó, mata cerrada, tá? Ele seja um campineiro. Aqui, gente, já que eu estava mostrando construção, eu trouxe essa foto mostrando a construção feita pela etnia Chavante. Vejam só, essa estrutura aqui de madeira é feita normalmente pelos homens. As mulheres vão fazer a cobertura com técnica de cestaria, amarrando então o capim para não chover lá dentro, para não entrar chuva, sol, essas coisas assim. Nesse caso, a cobertura é de um capim chamado peçaba. Cerâmica. Eu já expliquei para vocês que a cerâmica é a peça que ela é confeccionada em argila, que é aquele barro com um grãozinho bem pequenininho, que ele fica bem grudento, e que quando queimado é feita a cerâmica. Vocês já viram a cerâmica marajoara, a cerâmica santarenha, que são culturas pré-colombianas, e a gente vai ver um pouquinho do que se faz agora. Muitas tribos fazem o artesanato em cerâmica, inclusive para vender, para conseguir arrecadar fundos para sobreviver. Então, aqui tem a imagem de uma pessoa fazendo, né, um pote aí de cerâmica, ainda está na fase da argila, que uma peça de cerâmica aljá. A gente vê aqui, então, a representação, ó, da fauna local. Então, a gente vê a onça pintada, a cobra. E, além disso, decoração aqui com alguns grafismos, que são esses desenhos, vocês podem ver que estão ali para decorar. Então, além, né, de ser um utensílio, ele é bonito. Existe uma preocupação estética com a peça, que é a parte de trás, em que se percebe também a cobra decorada com grafismos. Os índios Carajá, na verdade as índias, elas têm uma tradição de fazer as bonecas para as crianças brincarem, essas bonecas em cerâmica. Elas são chamadas Hichocó pelas mulheres ou Hichó para os homens. Então, vejam, eles vão repetir na cerâmica a pintura corporal utilizada por eles, o próprio cotidiano deles, nessas pinturas que eles fazem sobre a cerâmica. Então, a gente pode ver que aí tem duas técnicas, né, nas peças dele. Além da própria confecção em cerâmica, a pintura para enfeitar. Ó, outras bonecas. Aqui, uma indígena confeccionando ali, fazendo a pintura da boneca Carajá. Se vocês olharem, ó, aqui na pintura corporal dela, essas bolinhas pintadas aqui no rosto. Vejam, nos bonecos, ó, nas figuras femininas, também a gente vê as mesmas marcas que a gente vê usada pela pessoa, né? Então, eles vão repetir essa questão desse significado da pintura na própria boneca.
arte plumária. Quando eu estou falando de arte plumária, eu estou falando da confecção de peças com penas. Originalmente, eles usavam as penas das aves da região. Então, eles caçavam a ave, comiam a carne e utilizavam a pena para fazer os adornos. Hoje, como não tem muitas cores, não tem tanta abundância de aves como tinha antigamente, eles fazem muitas vezes o tingimento com anilina. Pintam as penas para ficar das cores que eles desejam. Então, nem todas as representações que vocês vão ver aqui, todas as peças, estão com as penas com a cor natural. Então, o que a gente mais conhece disso são os cocares. Esse é um cocar caiapó. Então, vejam, gente, eu quero que vocês percebam o cuidado aqui, ó, de fazer as camadas. Ele tem 2 camadas de penas, as menores azuis na frente, as maiores com predominância vermelha atrás. Na ponta das penas eles colam as pluminhas, que são aquelas penas com os fios mais fininhos. Vejam, além da plumária, eles vão usar tecelagem para fazer essa peça de tecido e essa corda, né, de algodão, provavelmente ajude a fixar o cocar na hora do uso. Esse daqui é um gorro caiapó da aldeia Mecranhote. Então, isso daqui se usa sobre a cabeça. A gente pensa que só tem um tipo de cocar, né? Existem outras formas de arte plumária que eles usam na cabeça também. Ó, aqui é um cocar tucanape. Todas as etnias do Xingu costumam fazer esse tipo de cocar. Vejam, tem toda uma parte em cestaria feita aqui embaixo. Olha o cuidado com as cores e os tamanhos das penas para fazer esse cocar, gente. Como que a gente vai dizer que isso não é arte? Claro que é. Olha, eles trabalham aqui com um contraste de cor bem grande que vai dar um destaque enorme a esse tipo de cocar. Então, não tem como dizer que eles não têm um conhecimento estético, além da própria técnica relacionada à arte plumária. Aqui, gente, é uma grinalda cobre-nuca, ou seja, ela é usada na parte de trás da cabeça. Então, se tivesse num indígena, o rosto dele estaria escondido pelo cocar, porque ia estar do outro lado. Ele vai cobrir, como eu falei, a nuca. Esse daí é da etnia Riquibatsa, da região do Mato Grosso. Esse tipo de cocar se chama tapiragem, tá? Quem usa são os Enauenenauê, região do Mato Grosso. Além da parte da arte plumária, a gente vai ter selagem aqui também, para prender as penas. Esse é um cocar do tipo paricó. São usadas aqui decoração unhas de tamanduá e também madrepérola. Aqui, gente, é uma indígena caiapó utilizando o cocar. Vejam, tradicionalmente, os cocares eram utilizados só por homens, mas as indígenas, né, hoje em dia também usam, porque a sociedade indígena, ela também vai se modificando, a cultura também vai se modificando com o tempo. Então, aqui, ó, veja, não tem muito como a gente mostrar o indígena com um tipo de arte só. Por quê? Ela vai estar com a arte plumária, vai estar com a parte de tecelagem, e vão ter os adornos, e como a tribo Caiapó, a aldeia Caiapó já tem contato com os não indígenas, então eles adotaram também objetos e ferramentas que não são tradicionais dos indígenas. Por exemplo, a gente vê o uso de miçanga aqui nas pulseiras e no bracelete da indígena. A miçanga, ela tem origem lá na África. Ela já era usada no Egito Antigo e elas eram feitas de cerâmica. Bom, com a industrialização hoje a gente tem a miçanga feita de plástico, e com esse contato da cultura indígena com a não indígena, a gente tem a adoção dessas peças por grupos indígenas para fazer os seus enfeites. Então vai misturar aqui, ó, material que veio da cultura não indígena
adaptado à linguagem visual dos caiapó e aos materiais tradicionais também. Outra coisa, vejam, ela está usando chinelos. Isso aqui não é tradicional dos caiapó. Mais uma coisa que eles adotaram dos não indígenas. Outra referência artística que a gente tem aqui é a pintura corporal. Então, todos os indígenas que eu mostrarem para vocês, a gente vai ver várias técnicas artísticas diferentes misturadas. Aqui, ó, tem um cocar bem diferente, né? Ele é estruturado aqui com madeira. Também é da etnia Carajá, ele fica bem alto na cabeça. Aqui é uma máscara feita com plumário. Eu vou explicar melhor o uso das máscaras mais para frente, mas a máscara é utilizada às vezes em frente ao rosto, às vezes sobre a cabeça. Aqui são braceletes, ou braçadeiras, etnia Rikbatsa. Aqui são narigueiras. Então, o que acontece? A parte do meio do nariz, aqui entre as duas narinas, ou às vezes também a própria narina é perfurada dos dois lados, e eles utilizam, então, um conjuntinho de penas desse daqui de cada lado do nariz. Quem acha que piercing no nariz é novidade, saiba que os indígenas usam há milênios. Aqui, ó, vejam, uma dança ritual de etnia Chavante, e a gente vê aqui, ó, os homens usando cocares. Tá ok? Ó, aqui já um tipo de cocar diferente, esse já está sem cocar. Uma novidade é que os indígenas têm feito cocar usando canudo plástico também, justamente porque tem poucas aves coloridas, então eles adaptaram os canudos também para fazer cocar. Tá? Vocês podem procurar na internet que vocês encontram até entrevista com indígena falando sobre esses cocares com canudo plástico. Gente, olha este cocar. É preso nas costas e na cabeça devido ao tamanho dele. Para estar usando um cocar desse tamanho, esse indígena deve ser o líder da tribo, ou pelo menos o líder da aldeia. Olha aqui, ó, já os meninos já cocar. Normalmente, o indígena ele vai utilizar os cocares como uma forma de classificação social. Então, quem já caçou determinado animal pode usar determinado cocar ou determinada pintura corporal. Eles têm muito essa relação do cocar ou da pintura significar algo. Então, eu olho o indígena com esse cocar, eu já tenho a noção que ele faz parte da liderança indígena, ou sendo um cacique, ou sendo o xamã da tribo. Olha esse, gente, que bacana. Vejam que mistura já com a parte de trançado, ó. Tá usando também, né, aqui todo um trançado para saia feito de capim. Esse daqui é da etnia Enauê-Nenauê. Essa fotografia foi tirada pelo Marcelo Bragas. O indígena que aparece aqui se chama Raoni Metutiri. Olha só, o cocar de plumária. Aqui eu vou ter a parte de selagem para os adornos de pescoço. E aqui eu tenho um piercing, tá? É um alargador usado na boca. Esse alargador também ele tem significado. E é bem engraçado que é um tipo de alargador que a gente vê em indígenas daqui e a gente vê também em tribos africanas e até no Oriente, sendo utilizado esse tipo de alargador na boca. Os índios, quando os portugueses chegaram aqui, eles foram chamados de botucudos justamente por usarem esse tipo de adorno. Aqui do grupo Waujá, a gente vê o uso do cocar e, além de tudo, eles tingem o cabelo. E tem mais a pintura corporal, né? Os adornos aqui, os braceletes, também com arco e plumária. Então vejam que é muito difícil você pegar a imagem do indígena e ver só uma técnica artística. Esse indígena se chama Yubi, tá? Ele é Rune Queen, usando cocar, arco e plumária, misturado aqui com tecelagem para prender as penas.
Aqui, ó, a gente tem um colar utilizando miçanga, que mostra essa união de culturas, e a pintura corporal. Na pintura corporal, o vermelho, normalmente, eles utilizam urucum, que é o mesmo pigmento utilizado para fazer o coloral de cozinha. Vão utilizar genipapo para o preto e tabatinga, que é uma palmeira, para o branco. Aqui um bracelete. Ó, aqui um bracelete. A gente vê de novo a arte com miçanga. E aqui, ó, prendendo as plumas, a gente tem tecelagem. Aqui também os índios caiapó dançando. A gente pode ver vários tipos de cocar diferentes. Os peitorais ali feito com tecelagem, braceletes. E percebam que eles, além da pintura corporal, eles estão utilizando shorts e chinelos nos pés. Referência da nossa cultura. Se fosse só a cultura dele, eles estariam utilizando outro tipo de vestimenta ou estariam nus. Aqui, gente, um cocar com grinalda. Então, a gente vê o cocar aqui, a grinalda, porque está aqui para trás. E outros tipos de cocar que aparecem nessa foto. Etnia Waujá. Essas duas fotografias, eu sou apaixonada por elas. O que é isso? É uma criança no ritual de nominação. Uma criança de etnia caiapó. O que é isso? É o dia que a criança vai receber um nome. Isso é o ritual de nominação. Então, cada tribo tem formas diferentes de dar nomes para suas crianças. Eu visitei uma tribo, por exemplo, que todas as crianças nascem e elas não recebem o nome. Elas são chamadas de titi. Aí, uma vez por ano, numa data especial, é feita uma celebração na tribo com ritual e o xamã da tribo que vai dar o nome para cada indígena que nasceu até aquela data, né, naquele ano. E eu perguntei para ele como que ele escolhia os nomes e ele falou que Tupã, que é o sol, sopra o nome no ouvido dele. E daí ele sabe o nome para dar para cada indígena daquele grupo. Então, as crianças são preparadas para esse ritual. Existem tribos também que fazem rituais de passagem da fase da infância para a fase adulta, porque, em geral, na cultura deles, eles não consideram adolescência. Você passa direto da fase de criança para adulto. As meninas, normalmente, esse ritual é marcado pela primeira menstruação. E nos meninos, como não tem um sinal tão visível, eles fazem também uma vez por ano, uma vez a 4 anos, aí depende, cada etnia, um ritual também de passagem, no qual os meninos vão participar, e muitas tribos também dão um outro nome, um novo nome para essa nova fase do indígena. Então, o menino aqui, ó, a maquiagem, né, a pintura corporal dele, do rosto, além de usar o genipapo aqui para fazer a parte preta, essa textura que a gente vê no rosto é feita com casca de ovo tinamos, bem amassadinha para dar essa textura. Ó. Cabeça, coladas plumas. O que eles usam para colar? Algum tipo de resina natural. Aqui, ó, o corpo dele também, ele é todo pintado e cheio de colagem, ó, tornozeleira aqui, adornando as pernas, ombreiras aqui, e um cocar muito bonito, muito bem trabalhado, que ele está usando aí para o ritual, para receber o nome. Tá? É um indígena de etnia caiapó. Aqui também faz parte de um dos rituais chavantes. Na verdade, esse é um ritual religioso que eles fazem a cada 15 anos. E vejam, a arte plumária aqui misturada com a tecelagem, ó, feita com fios que vão sendo enrolados na cabeça do indígena para prender os 2 pedaços de madeira aqui, que também são ilhados com fios de algodão. E aqui o vestuário dele utilizando
a parte de cestaria. Grafismo. O que quer dizer grafismo? Desenho. A gente vai falar um pouco agora das formas que os indígenas utilizam para fazer sua arte. Primeiro, os materiais. Eles utilizam esse fruto aqui, que se chama genipapo, enquanto ainda está verde. Eles ralam esse fruto para extrair uma tintura que vai do preto até o azul escuro, depende da maneira que eles fazem esse processamento aqui do pigmento. Aqui é o urucum. Dentro de cada fruto desse, um monte de sementinhas vermelhas. Daqui é extraída a tinta vermelha. Normalmente eles colocam no pilão essas sementinhas vermelhas que tem aqui dentro e vão amassando as sementinhas até extrair a tinta. Vejam, o urucum é muito usado na nossa cultura também. Quem aí já viu colocar coloral na comida? O coloral é o urucum amassado no pilão junto com fubá, farinha de milho. Por isso que ele fica em grãozinhos. O pigmento do urucum é muito bonito e muito forte, muito fácil de extrair. Eles também usam outros materiais, como a tabatinga para extrair o branco, mas eu não consegui localizar certinho que tipo de palmeira é essa. Então eu preferi não trazer a imagem para vocês. Gente, aqui ó, são alguns desenhos feitos de etnia Kayapó. Tirei essas informações de um livro chamado Grafismo Indígena, Estudos de Antropologia e Estética, organizado por Lux Vidal. Então aqui, gente, esse desenho aqui simboliza para os Kayapós casco de jabuti ou as vértebras da cobra. Esse aqui significa vértebra de cobra. Então, o que a gente tem aí? Primeiro, a gente tem uma síntese formal, porque eles vão pegar um determinado elemento do animal e vão desenhar de forma simplificada, sintética. Tá? Segundo, a gente tem padrões, porque a partir do momento que eles fazem essa forma sintética, eles vão padronizar, ou seja, vão repetir esse desenho mais ou menos com a mesma distância um do outro, formando quase que uma textura visual. Eles vão usar os grafismos, gente, tanto na pintura corporal, na tecelagem, na cerâmica, na cestaria, tá? Porque tem para eles um significado. Eles utilizam também, às vezes, dependendo do tipo de pintura corporal, para cerimônias, e algumas vezes eles usam só porque acham bonito. A gente não se maqueia, não se enfeita porque acha bonito? O indígena também faz isso. Ele também gosta de se sentir bonito. Ó, aqui também dos Kayapó. O significado desses dois aqui é borboleta. Casco de jabuti. Então vejam que eles vão buscar inspiração na fauna. Aqui, ó, o índiozinho Kayapó. Essa pintura é utilizada só por meninos. Normalmente, quem pinta os indígenas são as mulheres. Elas pintam a si mesmas e pintam também aos homens. Aqui eu tenho uma imagem de uma pintura sendo feita com um genipapo. Isso daqui que parece um pincel, o que eles fazem? Eles pegam, eu não sei que tipo de planta, tá? Mas eles pegam um ramo dessa planta, parte de madeira, e eles mastigam a ponta para ficar igual as cerdas de pincel. E daí eles usam para fazer a pintura. Aqui eu tenho a representação de uma pintura que é utilizada num determinado ritual religioso, de iniciação masculina religiosa, pelos Javaé, que fazem parte da etnia Carajá. Então, aqui a pintura utilizada no começo, quando é o ritual de iniciação. Aqui é durante, quando vai passando o tempo, ele vai aumentando a experiência do indígena nesse ritual. Essa daqui é a pintura que ele recebe quando termina esse ritual de iniciação, ou seja, ele já é um jovem iniciado nesse ritual. Então, depois, quando esse ritual acontece novo, ele acontece a cada 15 anos, ele vai utilizar daí essa pintura, porque ele já foi iniciado. Aqui, ó.
nós temos a pintura de quem está começando, está aqui no meio do processo da iniciação, e aqui quando ele termina a iniciação. Outra pintura corporal, vejam os grafismos, ó, utilizados no rosto, são indígenas Kayapó. Vejam que muda o tipo de pintura no rosto deles. A pintura aqui na região do tórax, para os Kayapó, normalmente tem a ver com o clã, ou seja, de que família eles fazem parte. É como se nós, da nossa cultura, pintássemos o nosso sobrenome no corpo. Então, isso quer dizer que esse aqui faz parte de uma família, esse menino faz parte de outra família. A gente vê aqui que ele está utilizando, né, uma perfuração abaixo da boca, utilizando miçangas. Aqui tem toda a parte de tecelagem, né, para fazer o adorno, também utilizando miçanga, né, bem colorida, porque é o que eu falei. Existe uma confluência, uma junção da cultura indígena com a não indígena pelo contato das duas culturas. Aqui também, ó, pintura feita na face, e aqui do tronco a pintura clânica. E os adornos feitos com miçanga, ó. A tinta preta vem do genipapo, a vermelha vem do urucum. Pessoal, eu esqueci de avisar uma coisa para vocês. Eu falei da questão da miçanga ter vindo da África, né, das miçangas em cerâmica. Só que os indígenas também usavam um elemento para fazer esses braceletes, essas peças, que eram as sementes coloridas das frutas. Juntando essas sementes, eles também faziam braceletes, colares, faziam e fazem ainda. Aqui, ó, também da etnia Kayapó. Também faz parte, numa fase da vida, raspar o topo da cabeça. Então, vejam que a gente tem os indígenas crianças aqui, né? Todos esses estão com o topo da cabeça raspada, somente essa daqui que não está ainda. Eles têm a pintura corporal, pintura clânica nos corpos e os enfeites que eles usam, porque eles gostam de andar enfeitados no seu dia a dia, né? São bem vaidosos. Aqui a pintura corporal Aujá, então a gente vê o uso do cocar, a pintura corporal com genipapo e com urucum. Aqui a gente vê o trabalho de tecelagem e aqui a utilização do couro, tá? Extraído da caça. Ó, aqui, ó, as mulheres, elas estão com sutiã, que é da nossa cultura, não é comum da cultura delas, tá? Com a pintura clânica corporal e também acontece, às vezes, delas usarem pinturas clânicas também em volta da boca, tá? Mostrando qual a origem dessas meninas. Aqui, ó, as saias são feitas utilizando fibra vegetal. Máscara. Várias etnias indígenas usam máscara. As máscaras não são utilizadas todos os dias. Elas não servem como um elemento de beleza. As máscaras são utilizadas somente em cerimônias e rituais religiosos, mesmo sendo bem bonitas. Para os indígenas, quando eles vestem a máscara, eles deixam de ser eles mesmos e se tornam o ente que a máscara simboliza. Vamos supor, meu nome é Maísa, eu sou uma indígena. A partir do momento que eu coloco a máscara, eu não sou mais a Maísa. Você vai se dirigir a mim não como Maísa, vai se dirigir ao ente que a máscara simboliza. Então, naquele momento, é como se no ritual, a pessoa que veste a máscara, normalmente o xamã, deixasse de ser ele mesmo. Ele é o ser que a máscara representa. Então, aqui, ó, a gente tem uma dança, a ritual, utilizando máscara pelos Aujá. Olha só, gente, o tamanho disso. Ela é feita toda com cestaria. Ó, as saias também utilizam cestaria. Aqui é o que? O trabalho utilizando fibra vegetal. Aqui só tem uma máscara vestida, então só as máscaras para vocês verem os detalhes. Percebam que eles usam o grafismo decorando as máscaras. Por quê? Porque elas têm um significado, têm uma simbologia. Aqui a gente pode ver a representação, por exemplo, que é fácil de entender, de duas cobras.
Que cobra? Não sei, porque são muitas etnias indígenas, é muito difícil a gente saber o significado de tudo que eles apresentam. Então, para isso, eu quero saber o que é essa máscara Uaujá. Para isso, eu vou ter que estudar a cultura Uaujá para conseguir entender o significado. Não quer dizer, quando eu estudo, que eu passe a ter a mesma crença que esses indígenas. Não, eu fui criada numa cultura, eu tenho as minhas crenças, ele foi criado na cultura dele, ele tem as dele. Eles respeitam a minha e eu respeito a crença deles e pronto, não importa no que eles acreditam. Eles são seres humanos e tem que ser respeitado dentro dos seus valores, mesmo que você não acredite nesses valores. São os valores deles. Aqui, ó, outra máscara, Tujuá, etnia Uaujá. A gente vê de novo, né, a representação da cobra, né, e o uso dos grafismos aqui decorando todo o corpo da cobra. Aqui, ó, na moldura, né, também aqui nessa parte que eu não sei dizer o que é, mas a gente também vê o grafismo aqui. Aqui de novo o grafismo. Aqui na máscara toda uma parte de tecelagem, porque essas máscaras têm a intenção realmente de esconder o rosto do indígena. Ela não é usada sobre a cabeça só, ela vai com esta parte aqui, né, sobre a cabeça, mas ela também vai esconder o corpo do indígena. Essa daqui também é uma máscara Uaujá, ela tem essa parte em madeira, né, e essa daqui em fibra vegetal natural, e também a gente vê a pintura com os grafismos. Essa aqui, gente, esta parte vai encaixada na cabeça. Se chama Auaulu Neju, significa raposo fêmea. Essa parte é em madeira, representando o raposo. Aqui, né, é a parte do grafismo, que são os desenhos, que normalmente tem significado. Isso aqui não faz parte da máscara, tá? Só tá aqui porque essa máscara, depois de utilizada, ela é pendurada para não deformar. E aqui embaixo, né, a trama com fibra vegetal. Outra máscara, Yoma. Vejam que é a máscara feita com fibra vegetal, tem a arte plumária e também o corpo da pessoa é todo vestido. Até onde eu sei, nesse ritual, nem os outros indígenas sabem quem está vestido, porque eles se referem somente ao ente que esta vestimenta e essa máscara representa. Só quem sabe é quem ajuda a vestir, e ele não revela quem é. Aqui, ó, também a máscara com a vestimenta merinaco dos indígenas do Xingu. Ela é toda feita em fibra vegetal, utilizando a técnica de cestaria. Essa daqui é uma máscara ticuna, simbolizando o vento. Elas representam vários animais da fauna. Essa não é a única máscara ticuna que tem várias diferentes. E ela é feita em madeira. Trançados e tecelagem. Quando eu falo de trançado, fazendo referência às tranças, que são feitas tanto com fibra vegetal diretamente extraída da natureza, quanto com o uso de fibras que são fiadas, como algodão, que vem da natureza, mas não são utilizadas diretamente. Antes disso é feito um trabalho nelas, para daí elas serem usadas. Sido produzido pelo indígena e os adornos também, ó, utilizando sementes, penas. E aqui eu acho que é casco de algum animal. Não vou ter certeza porque eu não fiz um estudo mesmo dessa peça para falar com vocês. Aqui, ó, a indígena tecendo, tá? Fazendo tecido com tear. Elas utilizam muito o algodão e a fibra de buriti para fazer os tecidos. Aqui o grupo Tirijó Caxauiana. Vejam que a gente também tem aqui o grafismo. E ela faz barulho, né? Quando a pessoa usa, ó, aqui tem esses elementos aqui embaixo que vão bater um no outro e vão fazer barulho. Olha só, gente, que
Beleza, Kaxinawa. Também mostrando aqui os grafismos, os desenhos indígenas. Aqui está fazendo a tecelagem. Isso daqui é do grupo Kene Runicuim. A etnia Runicuim vende artesanato pela internet. Quem tiver interesse pode procurar, porque eles perderam a esperança do governo demarcar as terras deles. Então eles decidiram juntar dinheiro e pagar por essas terras. Vejam só, a terra já era deles, agora eles querem pagar pelo que já é deles, porque o governo não faz a demarcação legal. Aqui, gente, tecelagem merinaco, utilizando fibra de buriti, que vocês estão vendo aqui, ó, e fios de algodão. É uma rede. Aliás, o nosso hábito de dormir em rede vem dos indígenas, tá? Descansar na rede. Ó, aqui, vários tecidos confeccionados pelas indígenas Kauai-Uete, da região do Xingu. Aqui é mais próximo da nossa região, é um abanador caingangue, da região aqui do Paraná. Então a gente vê também a parte de cestaria aqui, de trançado. Aqui também um abanador, também utilizando cestaria, mas é do grupo Saterê Mauê. Aqui um abanador de etnia ticuna, também utilizando os grafismos. Ai, gente, olha que bonitinho. É um berço de bebê feito pelo Chavante, também utilizando a parte de cestaria, né, de trançado, utilizando fibra vegetal e aqui os fios de algodão. Vejam que aqui tem uma tampa para proteger o neném. E aqui, ó, para pôr no ombro, para carregar o bebê como uma bolsa. Aqui um cesto, camaiurá. Aqui a gente vê a presença também dos grafismos. E agora eu trouxe umas imagens do cotidiano indígena. Aqui são duas indígenas, Curicuru, região do Alto Xingu. Então a gente vai ver, ó, os adornos, a pintura corporal, a arte plumária. Aqui atrás a gente vê as casas, né, as ocas delas. A pintura corporal também no rosto, aqui na testa. Aqui, da etnia Pataxó, são duas crianças. Vejam, o uso de sutiã e de sainha não é natural da etnia Kayapó, mas vocês estão vendo que é aqui feito em crochê. Ou seja, é a união cultura não indígena com a indígena. O brinco, né, o cocar, a pintura aqui da face, do corpo, indígena. Aqui também, ó, a mistura, porque utiliza nesse colar sanga, e os shorts, que é da cultura também não indígena. Aqui, gente, é um guerreiro Tifataia, o nome do filho dele é Anuyá, e o povo é o Funiô. Ele está ensinando o filhinho a caçar com arco e flecha. Então a gente vê, né, o uso de pintura corporal, diários, adornos, plumária. Aqui, ó, não basta fazer o arco, ele também, olha, é todo enfeitado em volta, com cestaria, com arco e plumária, no caso do menino. Então, bem comum da cultura indígena e junto com isso a influência não indígena, né? Que eles estão de shorts aqui. Gente, muito legal. Essa mulher é uma cacica, ou seja, ela é a líder da aldeia dela. E olha só o depoimento dela. Eu sou mulher, mas eu luto assim, pouquinho, né? Ela vai revelando a força do trabalho da mulher, líder da aldeia Forno Velho, em Tocantins. Ela conseguiu que fosse construída pelo governo uma ponte de concreto para melhorar o acesso ao território e também conseguiu que o governo instalasse na aldeia dela uma escola com ensino médio, porque o transporte até outra escola era ruim e perigoso para os indígenas da aldeia dela. Então ela foi
atrás dos governantes para darem conta do que toda a sociedade brasileira tem direito, que é acesso e escola. Aqui, gente, são indígenas Uajapi, e ali a indígena está oferecendo algum alimento para o indígena. Então a gente vê utensílio doméstico, aqui ó, a arma que serve para caça, a pintura corporal, arte plumária, tudo presente ali entre eles. E vejam, aqui ó, a tecelagem é feita por eles. O chinelo, encontro com a nossa cultura. Aqui também do povo Uajapi, tá no ritual chamado Pacuaçu. Então, de novo, ó, vestimenta, que é o tradicional deles. Aqui, um instrumento musical. Tem um nome específico, mas na nossa cultura a gente chama de pau de chuva, normalmente. Porque ele faz um barulhinho, ele tem sementes dentro que parece o barulho da chuva. Pintura corporal, a tudo que a gente já falou anteriormente. Aqui, ó, as indígenas com os adornos na cabeça, o povo ao aguajá, brincando com o pássaro, né, com uma ave. Os indígenas, eles têm uma relação com a natureza que é diferente da nossa, é uma relação de muito respeito. Então, ao mesmo tempo que eles caçam, eles não caçam para guardar carne ou para vender, eles caçam o suficiente para alimentação. Eles costumam pensar, dentro da cultura deles, eles se consideram parte da natureza. E se eles são parte, eles sabem que o que eles destroem está destruindo a eles mesmos. Eles não se veem como algo mais importante do que os animais ou do que as plantas. Eles se veem como iguais. Então, por isso, eles tiram da natureza o que é suficiente para comer, o que é suficiente para vestir, o que é suficiente para morar. Então, eles têm uma relação que a gente chama de sustentável. Eles têm uma relação harmônica com a natureza, não uma relação de depredação, como é da cultura não indígena, comum à nossa cultura. Aqui, ó, ele brincando com um macaquinho. Tá? Um índiozinho guajá. Olha que linda essa foto, gente, dessa indígena grávida. Eu não consegui encontrar qual etnia essa indígena pertence, mas de qualquer forma, só a beleza da imagem já valia para trazer aqui para vocês. Então, além da arte indígena presente aí, a gente tem a sensibilidade do fotógrafo que captou essa imagem. Tuiri Kayapó Mebengroque, a anciã indígena fazendo a pintura corporal da criança, né, no curumim, na língua tupi-guarani. Aqui, indígena Auaguajá, numa pose aí de quem está caçando. Os Auaguajá são um grupo indígena que não tem agricultura. Eles vivem só da caça e da coleta, na tradição deles. Então, eles precisam de áreas florestais bem grandes para conseguir sobreviver. Aqui são indígenas Chacriabá, são guerreiros, né? Estão indo à caça, então a gente vê a pintura corporal, arte plumária, os adornos, as armas, tudo decorado. E os shorts, que é da nossa cultura. Aqui, gente, vejam, instrumento musical, são maracás, aqui, ó, cocar, e aqui o indígena. O ritual das mulheres Kayapó, então a gente vê que elas estão dançando e aparentemente bem alegres ali no ritual delas. Dançar é sempre bom, né? Seja você indígena ou não indígena. Aqui, gente, essa imagem ela é bem atual. É um índio Yanomami e ele tá ali com aquela máscara para proteger a entrada da aldeia, para não deixar não indígenas entrarem. Por quê? Por medo do coronavírus. Como eles não têm como fazer isolamento social cada um em sua casa, já que as casas são comunitárias e já que eles são muito suscetíveis aos vírus, dos diversos tipos de gripe, então ele está com uma máscara ali para proteger. Eles estão fazendo
esse tipo de proteção, eles ficam em turnos diferentes, se revezando, para tentar não permitir a entrada de não indígenas na aldeia. Aqui são guerreiros Yanomami. Aqui é uma foto que mostra a resistência das futuras gerações. Por quê? Eu tenho a criança fazendo a pintura corporal no menino, ou seja, eles vão se tornar adultos já sabendo das tradições e poderão passar essas tradições para seus filhos e netos. Isso é resistência à cultura, é passada, né, dos pais para os filhos e assim sucessivamente. Aqui, ó, são as indígenas em festa na aldeia por causa da chegada da caça, né? São o Aimiri Atruari. Ó a cestaria, gente. Aqui o grafismo, ó, o grafismo na pintura corporal. Aqui um indígena Carajá, jogos indígenas. Então vejam, antigamente as tribos guerreavam. Isso não acontece mais hoje. Por quê? Porque eles têm que se unir para resistir às influências e às invasões não indígenas. Então foi articulada uma espécie de Olimpíada Indígena, em que, em vez de guerrear, eles fizeram jogos indígenas. E daí eles iam vestidos conforme eles iam antigamente, né, pela tradição para as guerras. Mas agora é um jogo pacífico entre as diversas etnias do país. Aqui, ó, uma dança com os indígenas de etnia Enauê-Nenauê. E aqui, esses indígenas são os Akuntsu. É uma tribo em extinção. Por quê? Eles vivem isolados, não querem contato e hoje só tem 5 indígenas dessa etnia. 5 são indígenas em extinção. Tá? Não podemos esquecer desse uso das sementes pelos indígenas.